Né? Boa noite, meus irmãos. Sejamos muito bem-vindos nessa casa. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos, olhando os rostinhos assim que a gente já conhece, né? Os novos que vão chegando. A você que nos acompanha à distância, sinta o nosso acolhimento fraterno. Esse salão, ele é preparado muitas horas antes de aqui estarmos, muitas horas antes. Quando nós estamos ali tão envolvidos com os nossos afazeres, com os nossos compromissos, as preocupações. Temos preocupações? Pouquinho só? E nós estamos ali envolvidos com tudo isso, e enquanto isso, essa espiritualidade aqui presente prepara esse espaço para nos receber. Por intermédio de Deus, de Jesus, nosso querido Mestre, que ampara a cada um de nós com tanto amor, e o ambiente vai sendo preparado. Sexta-feira à noite, ele é um dia muito especial também, porque existem os trabalhos dessa casa voltado para a fluidoterapia. Nós conhecemos pelo senso comum como cirurgias espirituais. Então, também é um dia onde a energia, a vibração dessa casa está muito voltada também para a cura do corpo físico. E nós, cada um de nós aqui, contribui muito com os trabalhos, à medida que nós nos fortalecemos em fé, em amor, em esperança, nós podemos doar um pouquinho do melhor que tem no nosso coração. Nós vamos estar trabalhando juntos com essa espiritualidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a espiritualidade vai procurando em cada um de nós sentimentos, vibrações necessárias para o trabalho. Então, se você está aqui no salão, vibrando amor, 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 fé, esperança, esses amigos recolhem esses fluidos e levam para aqueles que estão precisando. Então, cada um de nós aqui é um trabalhador da seara do Mestre Jesus. Não é lindo? Não é muito bonito pensar nisso? Você à distância, que está aí na tua casa, e está pensando em nós que estamos aqui, a mente, ela vai, percorrendo situações assim imensuráveis e chega. O sentimento, ele chega, onde quer que nós o endereçamos. Tanto para o bem, como para o mal também. Então é importante ter essa vigília. Vamos então dar início a esse encontro, nos recolhendo então em uma prece, todos aqui presentes que possam nos acompanhar em pensamento. Elevemos os nossos pensamentos até Deus, Pai amoroso, Pai de infinita bondade, amor, luz, esperança. Esteja conosco através de Jesus, Mestre amado, companheiro, amigo próximo. Jesus, nessa noite, nós sentimos o seu amor. Sentimos a sua vibração, rogamos pelo teu conforto, pela tua paz, penetre o nosso ser. Celebre com a nossa alma o vosso amor. Que possamos sair daqui muito mais fortalecidos do que quando adentramos. Que possamos estar imbuídos em amor, em esperança. Que possamos saber calar quando necessário.
falar aquilo que é indispensável para nós e para o nosso próximo. Caminhando assim, com essa centelha divina, na certeza desse compromisso, nós damos início aos trabalhos dessa noite. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, que assim sempre se faça. Que a nossa vibração, ela seja sempre de equilíbrio, de paz, de amor. Alguns dizem assim, é tão difícil manter uma vibração de paz, né? E às vezes é um treino também, nos mantermos serenos, em paz, em amor, vibrando coisas boas. Nós estamos em um planeta Terra. Este planeta, hoje, nós estamos encarnados no ano de 2025. Não é por acaso que aqui nós estamos. Cada um de nós aqui presente hoje tem desafios. Não vamos falar problema, tá bom? Não vamos falar dificuldades, fica pesado. Vamos falar que nós temos desafios. E nada nessa vida nos acontece por acaso. Tudo tem um motivo de ser. É colocado no nosso caminho somente aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento. Não é colocado mais e nem menos. Não é incrível a lei divina? Já ouviu aquela frase? Não vai colocar mais peso do que você possa carregar? Vocês já falaram isso? Falam isso constantemente? Falam, né? E às vezes nós dizemos assim, está tão pesado aqui no meu ombro. Já disseram? Está pesado? Já sentiram? Então André Luiz, ele nos diz o seguinte: você vive no mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades. E você está em modo de aluno na escola que você precisa em favor do seu crescimento. Aprenda a suportar no convite de ajudar os outros, porque assim você ganhará os maiores valores da sua existência. Então, o nosso amigo André Luiz, na espiritualidade, desenvolvendo um trabalho belíssimo, ele viveu aqui na Terra encarnado como médico, mas somente na espiritualidade, quando ele chega lá, que ele entende o que é viver. Então, alguns já leram Nosso Lar, já viram o filme, não já? Já viram? Já lembram daquele médico que chega no plano espiritual super assustado, sem entender muita coisa? É este ser que vem nos dizer que nós vamos aprender ajudando o outro. Sempre é assim, é nessa comunhão. E nós vamos falar hoje sobre desafios, nós vamos falar sobre o Fevereiro Roxo e Laranja. Essas campanhas que têm acontecido na nossa sociedade, ora nós vemos as cores sendo difundidas mês a mês. O mês passado nós falamos sobre o Janeiro Branco, hoje nós trazemos a cor roxa e laranja, porque nós vamos falar sobre doenças crônicas. Sabe aquelas doenças que nós ouvimos do médico, não existe cura? Quem já ouviu um diagnóstico de que você não tem cura, de que você vai fazer um tratamento sempre persistente, pode ser um embate muito grande, pode ser um desafio, uma dor, um sofrimento muito grande. E o Fevereiro Roxo, que fala de doenças como fibromialgia, dor crônica. Fibromialgia é uma dor muito crônica,
Quem tem sabe como é. Então, quando nós falamos de lúpus, que são processos que podem atingir vários órgãos, lesões na pele, dificultando várias questões, quando nós falamos de Alzheimer, demência, que são processos o quê? Degenerativos. Quem já passou por isso com familiar, sabe que nós vamos perdendo aquela pessoa. E a doutrina espírita vem também para nos lembrar de alguns tratamentos mais delicados, como a leucemia, que diz respeito ao laranja da campanha. E essa doutrina baseada em lei de causa e efeito, de nos fazer entender por que nós estamos passando por tudo isso, ela vem nos trazer um consolo. Ela vem nos mostrar também um outro lado dessa história. Porque é inegável que quando nós temos um diagnóstico de qualquer ordem, nós ficamos um pouco apreensivos, não ficamos? Vamos pensar no tratamento. Pode ser que alguns de nós já começam a ter alguma questão emocional. Algumas pessoas mais tristes podem desencadear uma tristeza profunda, uma tendência à ansiedade, à depressão, a ter dificuldade de sono, não é? Nós já devemos ter ouvido muitas histórias por aí. Mas, quando chega um conforto da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, ele vem nos mostrar que existe um motivo para estarmos atravessando qualquer que seja a dificuldade que apareça. Então, o Mestre Jesus, ele é o maior terapeuta que existe. Ele é o médico verdadeiro da alma. Jesus, ele olha para aquelas pessoas em sofrimento, que somos nós. Lá na era cristã, nós vamos lembrando de todos aqueles que ele olhou. Vocês lembram daquela mulher hemorrágica? Que vai percorrendo entre a multidão, vai andando, estende a mão, passa a mão no manto de Jesus com aquela fé inabalável e ele olha para ela, com dignidade, dando dignidade para aquela mulher. Quem me tocou? Quem me tocou? Que lindo, que mestre, que terapeuta de almas. Quando ele olha para aquele homem que não pode andar e ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ele dá a oportunidade de que nós possamos falar sobre a nossa dor. Ele dignifica o ser que sofre. Ele faz com que nós nos sentamos ouvidos, percebidos, esclarecidos. E quando nós buscamos a doutrina consoladora, nós estamos buscando Jesus. Não é? Aos que estão aqui nessa noite, passando por problemas de saúde do corpo físico, e vieram buscar a fluidoterapia, estão buscando Jesus, não estão? Estão buscando esse consolo de serem ouvidos, porque têm dor, porque estão passando por um sofrimento, porque querem um amparo, um consolo. E é isso que nós vamos encontrando, esse fortalecimento. Só que a doutrina também, além do consolo, ela vem nos trazer o sentido do porquê sofremos. Por isso que quando nós estudamos Kardec, é filosófico também. É um estudo de aprimoramento moral. Então, quando nós lemos, por exemplo, em Missionários da Luz, de André Luiz também, lá nós aprendemos que existe o quê? Um planejamento reencarnatório. Então, nós estamos lá nas colônias espirituais e vamos reencarnar.
E lá vos aparece a Edna, na filinha. Uma fila grande, e nós vamos, né? Nós queremos reencarnar. E lá eles dizem assim: você vai viver tanto tempo, vai ter um corpo assim, assado, possivelmente você terá uma doença que vai te atacar alguma questão, você vai ter uma dificuldade em algum órgão, porque você precisa aprender algumas coisas. Então, essa doença, eles meio que nos chamam, eu imagino a espiritualidade me colocando bem no meu lugarzinho, dizendo assim: vem cá, garota, deixa eu te explicar uma coisa. Não é dor, não é sofrimento, não é castigo. É para que você aprenda a lidar com questões que antes não puderam ter sido trabalhadas em você. Então, esse sofrimento que possivelmente você passará vai te dar um respaldo de crescimento espiritual e vai te alicerçar para uma evolução. E nós topamos. Via de regra, nós topamos. Alguns não topam, não aceitam. E aí a gente vai pensando nas provas, nas expiações, né? Quando a gente não quer muito, a gente vem contrariado, a gente já percebe, quando nós estamos aqui encarnados, aquelas pessoas mais resistentes. Ah, eu não aceito isso, eu não quero. Aí a gente chora, resmunga. Vocês choram muito? Resmunga, não aceita. Enquanto que outros estão o quê? Mais resilientes. Aí nós olhamos assim e falamos: meu Deus, aquela pessoa, nossa, sofre tanto e ela é animada, né? Ela tem fé, ela tem esperança. Por quê? Porque é do espírito de cada um. É a experiência espiritual que é única. Ela é intransferível. Então, aquilo que eu já aprendi um pouquinho nessa encarnação vai ficar onde? Armazenado no meu espírito imortal. E quando forem me aparecendo novas possibilidades, eu vou o quê? Aproveitando esse aprendizado para lidar com as novas situações de uma outra maneira. É fácil isso, gente? Não é, ó, você que está em casa, tem um monte de gente fazendo assim, ó. Não é fácil. Porque não é mesmo. Não é. No momento da dor, no momento que o calo aperta, vocês já usaram aquele sapato apertado e teve que andar o dia inteiro com ele? Tem hora que você pensa para dar um passinho a mais, não é? O que é tão natural, mas está tão apertado, que para dar aquele passinho a mais é difícil. Então, nós podemos acreditar que existe sim a dificuldade, mas existe sim a consolação. Jesus, ele nos falou assim: vinde até a mim, que o seu jugo fica leve. Né? Vinde até a mim, que eu vos aliviarei. Vinde até a mim, busque até a mim o consolo, a paz, a tranquilidade. Então, o vinde até a mim é também buscar ajuda. Se temos hoje uma doença crônica, se passamos por qualquer tipo de dificuldade, uma dor emocional, uma dor espiritual, uma dor física, que nós possamos entender que vinde até Jesus é dar esse primeiro passo. É também ir atrás desse consolo. A casa espírita está aberta. A nossa casa, por exemplo, está aqui todo dia. Todos os dias aberta para nos receber. São inúmeros tratamentos prestados. Isso é um lado espiritual. Mas às vezes eu tenho uma dor emocional. Então eu preciso, por vezes, de um amigo, de um colo. Vocês gostam de colo?
abraço. Tem gente que adora abraço, né? Às vezes precisa mesmo de buscar ajuda. E por vezes uma ajuda profissional, por que não? Falamos o mês passado da importância também de não vestir uma capa, né, de super-herói, mas tirar essa capa também quando for necessário e pedir o quê? Ajuda. Pedir esse fortalecimento. E junto com tudo isso, os tratamentos médicos, porque todas as pessoas da equipe da saúde, esses encarnados, cientistas, desde o cientista até os médicos, enfermeiros, não é? Todo mundo trabalhando e aprendendo o quê? A trazer aquilo que a espiritualidade já conhece de muito. O conhecimento vem de lá para cá. Então, se os recursos nos são apontados, vamos utilizar também para que nós possamos ter essa melhora, essa vitória diante da dor e do sofrimento. Então, meus irmãos, deixando aqui uma mensagem otimista, sejamos empáticos com relação ao sofrimento do outro. Jesus, com a sua nobreza de alma, ele nos ensinou a acolhermos uns aos outros sempre, sempre acolher. Então, por vezes, quando nós temos alguém que tem um sofrimento contínuo, pode ser que às vezes a gente perca a paciência, não é? Principalmente quando é alguém muito próximo. Então, ir trabalhando também a nossa empatia, a nossa capacidade de sermos serenos, pacíficos, amorosos, porque é isso que toda a espiritualidade superior nos convoca. E assim a gente vai tentando melhorar a cada dia, não é? Bom, é um tema muito amplo, é só para deixar aqui essa mensagem otimista. Se nós não pudermos acabar com a dor, que nós possamos buscar o conforto, sempre, o alívio de qualquer dor que seja. Vamos então, imbuídos nesse sentimento, agradecer. Nós aqui, hoje, com esse salão cheio, nós agradecemos. Vamos rogar a Deus, Pai de infinita bondade, que se faça presente sempre em nossas vidas, que nos dê a luz, a sustentação, o amparo, que fortifique através da nossa fé, da nossa oração e da nossa prontidão para o bem. Que Jesus esteja em cada um dos nossos corações e que Ele vá ao lar de todas as pessoas que estão aqui, que nos assistem, ao lar de todos os aflitos. Que a paz se renove em nosso ser. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, meus irmãos, a nossa gratidão sempre por estarmos aqui. Vamos nos manter nesse clima de paz, de harmonia. Daqui a pouquinho já vão ser chamados para o passe coletivo, os tratamentos também e as fichinhas de atendimento. Vamos nos manter nesse clima. A nossa gratidão sempre.